Bom, gente, aqui é o professor Gladstone. Eu estou gravando essa aula para deixar pronta no YouTube. E eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar iniciar aqui República Velha. Lógico, isso é matéria do terceiro ano, do terceiro trimestre, perdão, mas do terceiro ano também. E eu vou tentar adiantar alguma coisa para vocês, para ir facilitando a vida nos estudos e etc, tá? O que eu estou colocando aqui, essa primeira lâmina, muitos já sabem, né? Eu vou direto aqui ao assunto. Nós vamos tratar da República Velha, que foi o tema que o Johnson falou que iríamos estudar, né? Agora em seguida. Bom, no caso aqui, a República Velha, ela tem um período, né, uma divisão. Você tem basicamente aí dois períodos distintos, né? Que a primeira fase dessa República Velha é a chamada República da Espada. Só um minuto, tem um ar-condicionado aqui. Se ele estiver muito alto, depois eu edito o vídeo, mas mesmo assim, se eu ver que o barulho está aparecendo, mas não está incomodando, eu vou deixar rolar. Bom, então, nessa primeira fase da República Velha, nós temos aí a parte da República da Espada, né? A República da Espada, conforme nós podemos ler aí, né, foi um período no qual o Brasil foi governado pelos marechais Deodoro da Fonseca, aquele que veio, né, a dar o golpe militar contra o Império Brasileiro, né, contra Dom Pedro II. Na verdade, é preciso que a gente saiba dos fatos, né? Essa república, esse acontecimento foi um golpe militar, tá? E é engraçado que existe algumas, vamos supor, anedotas históricas, né? Que um dos fatores que motivou Deodoro da Fonseca a proclamar a República foi a paixão por uma mulher que não foi, né, uma paixão não correspondida por uma mulher. Então eles fizeram uma mentirinha lá. O Deodoro caiu, ficou com raiva, levantou-se e foi proclamar a República. É algo mais ou menos assim, não sei se é verdade, mas alguns historiadores do estudo da Alcova dizem isso. Trata-se então de uma época caracterizada como ditadura militar. Por que ditadura militar? Nós vamos observar que o próprio Floriano Peixoto, né, ele foi extremamente duro. Era chamado, conhecido até como Marechal de Ferro. Ele era extremamente rígido em suas posturas, por isso mesmo chamado de Marechal de Ferro. E alguns até chegavam a comentar que ele era rude, um homem rude, até mesmo devido à sua origem, né? Então muitos faziam alguns comentários sobre a respeito da origem de Marechal Deodoro, Floriano Peixoto. Então aí temos os dois, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? E aí tem um livro interessante, que depois a gente pode até fazer um estudo sobre ele, que é o livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. Por que os bestializados? É aí que entra a ideia, a concepção de que a proclamação da República foi um golpe militar. Exatamente porque a população não sabia o que estava acontecendo. A República, ela não veio como, vamos dizer assim, um desejo do povo.
ela não apareceu como se fosse uma reivindicação onde o povo exigia, né, uma série de uma série de benesses ou uma série de reclamações que só um Estado governado por uma república poderia dar. Então isso não foi uma exigência, não havia de fato, se você pensar no povo como tal, uma um clamor nesse sentido. Então por isso José Murilo de Carvalho vai dizer que a república, ela foi, o povo viu a república, né, o povo comum viu a república de maneira bestializada, por isso que é os bestializados, que foi a forma como ela foi sendo, se fez referência na época por um jornal, não me lembro quem foi que fez a referência, mas não sei, se eu não me engano foi um jornal, né? Quem escreveu, eu não sei quem foi que fez essa frase, né? Disse essa frase que ficou famosa, depois a gente pode até procurar isso, mas que eu tenho até esse livro aqui, que a população viu a proclamação da República bestializada. Por quê? Muitos achavam, quem viu, passou, né, por ali, pensou até que fosse uma parada militar, algo, né, um acontecimento comum, né, como se você estivesse andando, passeando pela cidade e de repente visse uma parada militar. Sem contar, né, gente, que vamos aqui fazer uma reflexão nesse sentido. A maioria da população brasileira era analfabeta, poucos tinham algum conhecimento de leitura, outros tantos que estavam chegando naquele momento ao Brasil não sabiam falar o próprio português, e boa parte desses outros tantos que estão chegando também são analfabetos. A gente tem que pensar nesse contexto desse Brasil, onde você tem um jornal que, para chegar num recanto longe, ele vai demorar dias, né? Você não tem um veículo, um automóvel, no máximo uma locomotiva que vai agilizar alguma entrega, alguma coisa nesse sentido. É isso que se tem. Haja vista, né, vocês aí que estão perto da nascente do Rio São Francisco, o Rio São Francisco, né, depois de Três Marias, a partir de Pirapora, ele nesta época servia, né, como, e depois, bem depois ainda serviu por muito tempo como uma estrada natural, onde vários vapores faziam esse tráfego por ali, levando e trazendo pessoas e mercadorias. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que você tem que imaginar, porque sem imaginação também a gente não consegue vislumbrar a história, não consegue pensar a história necessita da imaginação. Então vocês têm que imaginar que nesse tempo as coisas são muito mais difíceis. Você não tem um movimento ou um clamor do povo, né? O movimento que começa a surgir naquele sentido era um movimento mais voltado para os centros industrializados, onde vinham chegando, né, entre os italianos e alguns alemães, muitos anarquistas e comunistas. Anarquistas mais ainda, viu? Pouco falado, mas os anarquistas, num primeiro momento dessa leva de imigrantes que está chegando ao Brasil, o número era bem grande entre os italianos, o número de anarquistas. Inclusive, depois você vai ter grandes estudiosos que se aproximam dessa categoria, desses movimentos e dos jornais que eram produzidos
da panfletagem e etc. Muitos se aproximam, muitos intelectuais se aproximam, e a gente acaba tendo muitos intelectuais, professores, advogados que aderem a essa causa anarquista. Depois esse movimento é sufocado e você vai ter quase que um despertar do próprio comunismo se inserindo entre as pessoas. Mas a princípio, né, quando você pensa nos primeiros anos do século XX, a grande maioria são de anarquistas. Bom, então esse livro, Os Bestializados, vai falar exatamente disso. Disso o quê? Né? Desse olhar dessa população comum sobre aquilo que estava acontecendo. Os que tiveram oportunidade de ver aquele movimento acontecendo na sua frente achavam que era uma simples parada militar. Aqueles que não viram, não viram. E muitos, assim como muitos escravos acabaram, né, em lugares mais distantes, trabalhando como escravos, porque não tiveram a informação, não foram informados da libertação que eles tinham passado, né? Assim como aconteceu com esses escravos, né, que fazendeiros acabavam abusando dessa dificuldade de comunicação, você vai ter também muitos que vão demorar anos para perceber, ou saber, ou ter a informação que já não era Dom Pedro II que governava, e sim uma república, né? E é nesse momento, exatamente nesse momento, que você vai poder perceber e entender alguns conflitos extremamente importantes que vão acontecer, principalmente, né, Contestado e Canudos, tá? Contestado vai mais ou menos, se eu não me engano, tá um pouquinho depois. A gente vai ver aqui nas lâminas, mas Canudos foi bem no auge dessa república surgindo aí, né? Bom, continuando aqui, essa imagem ela é muito interessante. Ela é muito interessante porque ela mostra, né, o nascimento dessa república. Percebam bem, aqui você tem a bandeira, aqui você tem a bandeira do Brasil sendo costurada, como se a nação fosse através das mulheres, pelas mãos das mulheres. Essa nação é construída, essas mulheres, elas têm um papel ali enquanto mães, né, vamos esquecer um pouquinho, né, toda a questão que a gente pensa aí, vamos pensar como o pintor pensou na época, vamos tentar identificar isso, independente daquilo que a gente possa vir a crer ou não. Eu quero que vocês reflitam na mentalidade da época e que tipo de mentalidade essa imagem representa. Então essas mulheres, enquanto mães, estão ali com seus filhos, que são, na verdade, a representação do futuro dessa nação. E você vê uma criança abraçada à bandeira numa relação do amor que começa a surgir com esse amor que está nascendo junto com o nascimento dessa república, né? Então essa criança ela representa mais ou menos isso no seu abraço. E aqui, mais do que isso, né, aquela que já nasce na república, você pode ver que ela está brincando com uma estrela, né, como se ela representasse, como se ela fosse
parte dessa nação que está surgindo, e aí o simbólico ele é muito forte em toda a cena, né? Todas as pessoas estão voltadas para quê? O cuidado, o amor, para atenção. E você percebe também o que? Você percebe que o velho, o antigo, ele está lá no fundo, né, coberto de sombras, sob as sombras, né? A representação do antigo, a representação daquilo que se foi, que seria o Império Brasileiro, né? O Império de Dom Pedro II. É muito interessante. A partir daqui podemos criar, conceber várias possibilidades, mas é bem interessante que a gente perceba isso. Logo abaixo está um pouco fora de foco, mas vocês podem ver, são as várias bandeiras, né? Isso aqui eu trouxe muito mais para ilustrar toda esse desenvolvimento dessas bandeiras, que estão, vocês podem observar, todas elas ligadas, né, ao processo da coroa, né? E aqui a bandeira própria, né, do Principado do Brasil. E aí, continuando, né, você tem aqui a bandeira do regime constitucional, assim que Dom João VI volta. Aqui uma coisa interessante, apesar de todo esse imaginário que você tem aqui, que é um imaginário extremamente rico, né, isso não pode ser negado, você vê que há uma falta de imaginação na criação da nossa bandeira. Por quê? Porque aqui você tem a bandeira do Império, tudo bem? O que acontece? A bandeira do Império, essas cores da bandeira do Império não tem nada a ver com ouro ou mata. Na verdade, né, a cor amarela representa os Habsburgo, né, que eram o lado austríaco, né, da coroa, né, representada aí pela mãe de Dom Pedro, pela esposa, a primeira esposa de Dom Pedro I, a segunda, na verdade, a segunda esposa de Dom Pedro I, se eu não me engano, que era, geralmente eles buscavam suas noivas na Áustria. E aqui o verde da própria coroa portuguesa, né? Então você tem aqui esse verde representando, né, a casa de Bragança, de Orleans de Bragança. Aqui uma cópia tosca, né, e mal feita e feia da bandeira norte-americana, que era o exemplo de nação que surgia como república, né, exatamente por causa de todo o seu processo de luta pela sua independência, né, das colônias, pela sua independência. E depois, é lógico, né, a união desses estados, né, em detrimento das intenções dos confederados. Aí é outra história também que a gente não tem que estar aqui discutindo. E a bandeira do Brasil, onde, substituindo as casas como conhecendo, né, veio a famosa historinha lá do ouro e das matas, e onde você tem na bandeira do Brasil, né, uma estrela isolada lá em cima, que é o estado do Pará. E muita gente acha, né, que é o Distrito Federal, não tem nada a ver, é o estado do Pará, e os outros estados sendo representados. Então aqui até a própria matéria, ela faz com que caiamos nesse erro.
Ó, usada até hoje, a bandeira republicana é criada com 20 estrelas para os estados e uma para a capital federal. Mais tarde, esse número aumentará. Ou seja, né, eles não explicam aqui, não vou falar que eles estão errados, mas a verdade é que eles não explicam que aquela estrela isolada é o estado do Pará. Mas pelo texto nos faz crer, né, que seria, porque é a única estrela isolada, né? Então a gente tem que ter muita atenção a isso. Eu acho que se vocês não estão vendo, eu estou falando de algo que vocês não estão vendo aqui o texto, mas eu acho que a bandeira vocês estão vendo, porque eu não tô me vendo no quadro e eu imagino que meu quadro está por aqui. Bom, continuando, logo em seguida você vai ter que o mesmo José Murilo de Carvalho tratando novamente desse imaginário, onde ele traduz muito bem com aquele famoso quadro que acabamos de discutir, a formação das almas, o imaginário da República no Brasil. A formação de que almas? A formação das almas republicanas, né? É bem interessante, é um outro livro do José Murilo de Carvalho, muito bom. O José Murilo de Carvalho é uma figura meio controversa, porque ele apoia, né, ele é monarquista, né? É interessante. E há um tempo atrás quando eu fazia faculdade, isso, pensar que existe uma pessoa que defende a monarquia era engraçado, né? Hoje, assim, quem defende a monarquia acaba tomando pedrada, mas na época era engraçado, porque parecia meio absurdo aquilo, né? Mas cada um, né? E aí também hoje eu vejo que os motivos que ele tem são bem são justificáveis, né? Naquilo que ele tem como teoria do que seria, naquilo que ele acredita e tem como a teoria da monarquia, né? O que seria a monarquia, né? Pra gente pra mim é meio complicado, né? É meio complicado, não tem como impeachment o presidente, né? E, no caso, não tem como impeachment o imperador. E ainda temos que pensar que o imperador é para a vida toda, né? Ele tem que torcer pro filho dele nascer. E às vezes o filho nasce e não tem a coroa em suas mãos, né? Corre esse risco. Haja visto o príncipe Charles, né? Que a mãe dele já tá lá indo para os 200 anos, né? Brincadeira, mas a mãe dele já tá lá mais do que centenária e ele até hoje nada de trono, né? Ele é o primeiro e nem a população também quer ele, por causa dos rolos que ele arrumou e na época, então nem a população quer vê-lo como imperador, né? Como rei, perdão, porque é uma diferença entre imperador e rei. Nem a população quer vê-lo como rei, né? Estão querendo que o filho dele, que é o segundo na linha sucessória, assuma o trono e não ele, quando a mãe dele se for. Então é isso aí, foi um vídeo rápido, né? Eu vou postá-lo como live para que ele fique, para que eu não tenha que ficar preso a esses 25 minutos. E no decorrer da semana a gente se encontra aí, beleza? Então tá, tchau pra vocês.